Olá, Derivação do Infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. E dessa vez é um vídeo totalmente diferente. Nunca tinha feito um vídeo assim. Eu tenho um convidado especial, a gente tá falando por Skype. Eu tô em Matinhos e ele tá em São Paulo. Aliás, eu tô no Paraná e ele tá em São Paulo. O nome dele é Mário. Ele é especialista em constelação familiar, em constelação sistêmica, principalmente. E ele tem trabalhado isso há quanto tempo, Mário? Trabalhando efetivamente há 3 anos. Uhum. E ele me convidou lá quando eu fui para São Paulo na última vez para participar de uma constelação com ele. Ele estava me convidando faz bastante tempo. E eu fui, eu fiquei assim tão impressionado com o trabalho dele. De tipo, eu achei tão incrível a maneira que ele explicava as coisas, fazia tanto sentido, que eu fiquei, mano, eu preciso trazer isso pro meu canal. E eu queria fazer um vídeo pessoalmente com ele, ainda vou. Mas a vontade e a empolgação tá tão grande que falou, vá, vamos gravar pelo Skype, mesmo não sendo minha preferência, sabe? Vamos fazer assim, porque essas informações vão fazer muito sentido para vocês, sabe? Tem muito a ver com você ser, você conseguir se encaixar na sua família, sabe? Você conseguir, pelo menos para mim foi assim, de conseguir entender qual que é o meu papel e parar de pegar pesos que não são meus e entender como que a família funciona como um sistema mesmo, não só como pessoas separadas. Então, a maneira que a gente vai fazer é que eu vou fazer perguntas pro Mário e ele vai responder as perguntas. Primeiro de tudo, Mário, se apresente, fale como que você chegou nisso brevemente. Bom, vamos lá, gente. Muito prazer. Meu nome é Mário. Esse primeiro contato que a gente está fazendo, espero que seja só um aperitivo, né? Para depois a gente fazer um pessoalmente para abordar mais coisas. E porque, na verdade, se a gente for falar de constelação, a gente pode fazer aí um vídeo de 3, 4 horas que não vai ser o suficiente, né? É muita coisa. Mas eu cheguei na constelação familiar através da pura curiosidade mesmo. Eu sou uma pessoa que eu questiono muito as coisas, eu sempre vou atrás das coisas que me desperta curiosidade. E teve um momento que eu cheguei em um ponto, né, da minha vida que eu não sabia mais o que fazer e eu encontrei hipnose. Através da hipnose eu fui estudando, encontrei coach, Tony Robbins, várias pessoas que trabalham com crenças, trabalham com coach, trabalham com PNL, enfim, essas coisas de ativação de recursos, né, para as pessoas irem mais para frente. Conheci um pouco de terapia e sempre que eu procurava algo a mais, vinha algo chamado a inteligência infinita, né? A inteligência cósmica, todo mundo falava, tu se conecta com essa inteligência e aí tudo se resolve, você sabe os caminhos, você entra no flow. E eu quis entender melhor o que era essa inteligência infinita, e através dessa minha pesquisa para entender a inteligência infinita, eu me deparei com a constelação familiar. Aí quando eu vi a constelação a primeira vez, eu tive um baque, assim, eu falei, gente, o que é isso? Não é possível isso que está acontecendo na minha frente. E aí eu fui me aprofundando, me apaixonei e nunca mais saí, não pretendo sair nunca mais também. É realmente o que eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu amo fazer isso e tô aqui para isso. Sim, muito legal. Ok. Então, tem uma pergunta que é inicial mesmo. De onde que veio a constelação familiar? Sabe? O que que é em essência, assim? Certo. Na verdade, ela veio de vários lugares, né? Mas o sintetizador de tudo isso é um alemão chamado Bert Hellinger, que ele era um missionário da Igreja Católica. Eu vou resumir a história dele, né, para ser mais didático para o pessoal. Quem quiser pesquisar Bert Hellinger aí para entender melhor como ele trouxe tudo isso. Mas ele é um alemão que ele era missionário da Igreja Católica. Então ele passou um tempo na África, nas tribos Zulus. Ele percebeu alguns movimentos que os africanos faziam, né, daquela tribo de reverência aos antepassados, e tinha alguns problemas que eles tinham até físico, problemas psicológicos e problemas físicos que através da reverência aos antepassados esses problemas se solucionavam. E ele quis entender melhor como isso funcionava. Depois que ele voltou para a Europa, ele estudou Freud, Jung, terapia primal, psicodrama, enfim, ele estudou, até com Osho ele foi estudar. Então, ele captou todo esse material de vários tipos de terapias diferentes, compactou tudo e criou, a partir dali, a constelação familiar, né? Inclusive, o Bert é vivo ainda, e a constelação familiar que ele criou no começo, ela é bem diferente da constelação familiar que a gente tem hoje, porque ele mesmo foi percebendo que o que ele fazia não era tão necessário assim. Tinha uma força, tinha uma inteligência que ela não precisava que ele interferisse tanto no campo sistêmico da Não precisa pessoa, controlar tanto, né? não precisava controlar tanto, exatamente. E no começo ele controlava tudo, ele colocava um personagem para cada coisa, um personagem para os antepassados, um personagem para a família, um personagem para cada coisa, e ele percebeu que não era necessário, que o campo ele tem uma vontade própria, né? Ele tem uma inteligência própria e ele Sim. mesmo faz os movimentos. E aí ele foi deixando o campo trabalhar sozinho, até que chegou nessa nova técnica que a gente chama de movimento do espírito,
que é a técnica que eu gosto muito de trabalhar. E aí ele foi cada vez evoluindo e chegamos até hoje, né? A Sim, gente tem constelação em vários lugares agora sendo utilizados. sim. E tipo, só para deixar claro para quem não faz ideia do que é uma constelação familiar, como que funciona isso? O que que é um campo, sabe? Explica aquela coisinha de que são as pessoas posicionadas e tal, aquilo tudo. Tá? Para explicar, eu teria que explicar muita coisa, então eu vou explicar como ela funciona na prática. E aí quem quiser mais vai pesquisar um pouquinho mais e vai entender. Uhum. O que acontece? A gente faz uma constelação, pode ser em grupo e pode ser individual. O preceito é o mesmo, tá? Eu gosto muito mais de fazer em grupo porque você trabalha todas as pessoas que fazem parte daquele grupo, né? Então você trabalha mais pessoas trabalhando uma questão pessoal de quem quer ser constelado. Então é Uhum. mais ou menos assim: a pessoa traz uma questão. A questão é algo que esteja te incomodando ao ponto de você não aguentar mais. Por exemplo, eu não consigo ter um relacionamento decente. Por exemplo, mas a questão ela não é só uma coisa que te incomoda, não é tipo, por exemplo, tô chateado com isso, então eu vou constelar. Ela tem que vir da alma, ela tem que vir aquela coisa que realmente está te incomodando, aquela coisa realmente você não está sabendo lidar com aquilo. Né? Não é do tipo, por exemplo, mudei de emprego agora, não estou conseguindo cliente, vou constelar. Calma, não é bem assim, né? Isso seria muito mais um trabalho para um coach, para um assessor, para um mentor de alguma forma, do que, em fato, uma terapia. A constelação familiar é terapia, isso precisa ser bem claro. Ela não é feita para qualquer coisa. Né? Então, desde que tenha uma questão, ou seja, sabe quando você está andando e tem uma pedrinha no seu sapato, e aí você vai andando, e aí você não quer tirar aquela pedrinha, porque está incomodando, mas tudo bem. E aí você vai andando, aí chega 5, 10 quilômetros, você fala assim, chega aquele momento que você fala, não aguento mais, eu preciso parar para tirar essa pedrinha, porque está me incomodando Uhum. muito. É Uhum. esse momento que a constelação familiar é realmente efetiva. Uhum. Então, a questão ela precisa estar bem aflorada para que o campo tenha força, para que o campo possa trazer a solução oculta, né, totalmente inconsciente, para essa questão. Pode ser isso que você disse, né? Não consigo me relacionar. Pode ser eu não consigo arranjar emprego, mas não é assim. Larguei o emprego semana passada, mandei 5 currículos, não consigo arranjar emprego. É aquela pessoa que procura, que tudo dá errado, ela tenta várias coisas e dá errado, e aquilo começa a incomodar ela, começa a prejudicar ela em outras áreas, começa a acabar com a vida dela de alguma forma. Aí sim essa questão começa a se aflorar ao ponto de ela poder ir fazer uma constelação, poder trazer, né, essa questão para ser trabalhada como terapia e não como simplesmente uma sessão de coaching, tipo, faz isso, faz aquilo que vai dar certo. Né? Entendo, entendo. E quando você acha essa questão, quando você tem essa questão, e essa questão pode ser qualquer coisa, né? Desde não consigo me relacionar, como não consigo ganhar dinheiro, como tenho um problema de relacionamento com a minha vida inteira eu e minha mãe não nos demos bem, enfim, pode ser qualquer coisa. E quando você traz essa questão, e a gente tem uma roda, né, um grupo de pessoas, o terapeuta ele vai pedir para essa pessoa escolher personagens. Né? Por exemplo, você vai escolher um personagem para você, um personagem para sua mãe, um personagem para seu pai. E ele inconscientemente vai escolher pessoas para colocar dentro da roda e para ser personagens, representantes dessas pessoas que o Tipo um terapeuta teatrinho mesmo. escolheu. Ele vai Oi? pegando as pessoas, tipo um teatrinho, ele vai pegando as pessoas e Isso. colocando, você vai ser meu pai. Daí a pessoa entra, digamos que naquele espaço, naquela roda, naquele campo. E aí vão ter Exatamente. várias pessoas ali que não necessariamente se conhecem, mas elas vão com a intuição delas e fazendo movimentos e tal, e daí isso vai sendo interpretado e vai dando respostas para a pessoa sobre a família dela. Sim, de preferência, as pessoas que fazem parte do grupo não podem conhecer a pessoa. Uhum. Porque se as pessoas do grupo conhecem a pessoa, a mente dessas pessoas podem atrapalhar. Né? Ela Por pode exemplo, meio que ela querer fazer vai. movimentos que ela já sabe que existem lá, né? Ou ela vai começar a sentir coisa e vai começar pré-julgado. Tipo, eu estou sentindo isso, o pai dela é de tal jeito, então eu estou Ah, sentindo isso por causa disso, entendeu? entendo. Então, o interessante mesmo é que as pessoas que fazem parte do grupo não se conheçam. Quanto menos Uhum. contato elas tiverem, melhor ainda. Então, Sim. essas pessoas que entrarem no campo, elas vão receber a energia, né? Elas vão receber o campo da pessoa que está sendo constelada, o campo dela vai ser aberto, o inconsciente dela vai ser aberto, e essas pessoas inconscientemente vão captar. E elas vão sentir vontade de fazer coisas. Elas vão sentir vontade de andar, de deitar no chão, vai ficar com raiva uma da outra, vai começar a chorar, vai começar a rir, vai querer abraçar, vai querer beijar, enfim, elas vão fazer coisas. E Uhum. através desses movimentos, por isso que a gente fala que é o movimento do espírito, né? São movimentos que acontecem dentro do campo, o terapeuta tem a permissão, vamos dizer assim, né, de trabalhar e colocar as coisas nas suas devidas ordens. Certo, certo. Meu, e pra quem tá assistindo e nunca viu Constelação Familiar, acredite, é bem desafiador de escrever.
Você tem que É, ver. É um bagulho muito diferente. É muito diferente. Assim, completamente diferente do que tu já viu, sabe? É tipo um tipo de terapia muito diferente. Mas assim, por que que a gente tá fazendo um vídeo sobre isso? Para você entender melhor o que que é, mas também, principalmente, porque tem alguns aprendizados que isso traz, que esse conhecimento traz, que pode impactar muito na tua vida e são bem simples, sabe? E é disso que eu queria que o Mário falasse também. Queria fazer a específica pergunta, que é quais são os principais aprendizados que você pessoalmente teve com a constelação, sabe? Que mudou na tua vida e impacta até hoje, assim. bom, na verdade, assim, eu acho que a base da constelação, ela acaba sendo o principal aprendizado para todos, né? Que são as leis do amor, que são 3 leis. Uhum. Dessas 3 leis, para mim, a mais impactante de todas, com certeza, foi a hierarquia, que é a segunda lei. Com certeza, para mim, pessoalmente falando, foi a hierarquia. Mas eu vou falar um resuminho das 3 leis aí para ficar mais claro para quem estiver assistindo. A Uhum. primeira lei é a lei do pertencimento, que também foi bem impactante para mim. Ou seja, tudo que existe pertence, absolutamente tudo. Então a gente costuma a excluir coisas que a gente não sabe lidar ou coisas que machucam a gente de alguma forma, coisas que a gente não aceitam, né? Por exemplo, eu vi você chutando um gato na rua, é um exemplo, e aí eu começo a agredir você porque eu não aceito o que você fez, né? Então você está excluindo de alguma forma a agressão, você está excluindo o agressor, você está excluindo vários tipos de coisas que existem. E se existem, elas estão ali para uma função, elas estão ali para um propósito. Quando você exclui, você está se afastando daquele aprendizado, né? Então nada pode ser excluído, nenhuma pessoa pode ser excluída, principalmente. O nosso sistema familiar, ele é um sistema. E o sistema, eles são vários indivíduos que trabalham em conjunto para formar o todo. Por exemplo, o nosso corpo humano, ele é um sistema. Se eu falar o que é o corpo humano, você pode ver que não tem uma definição justa para o corpo humano. Ele é feito de várias coisas, né? De Uhum. vários órgãos, de vários tecidos, enfim, várias coisas que trabalham em harmonia para que o todo funcione. Então, Sim. se eu, por exemplo, pegar um rim e colocar no lugar do meu coração, o rim não vai aguentar. Ele não foi feito para fazer a função do coração, né? Tá Então, certo. exatamente. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que te machuca, você fica com raiva, alguma situação que você não aceita, alguma pessoa, por exemplo, idoso, que geralmente família deixa como fala? O asilo, né? A família deixa Asilo. no asilo, né? Que o idoso ninguém quer saber, viciado, homossexual, qualquer tipo de pessoa que seja excluído da família por qualquer motivo que seja, isso é uma exclusão. Então, tudo precisa ser incluído, tudo pertence, absolutamente tudo. Pessoas, situações, sentimentos, tudo. A segunda regra é a da hierarquia, que é uma regra que realmente eu tive uma dificuldade muito grande de entender, de falar, não, gente, é assim que funciona. Que é Uhum. o quê? Ela é simples, né? A hierarquia temporal precisa ser respeitada, ou seja, quem veio primeiro precede quem veio depois. Isso na Meu bisa... família, né? Isso na família mesmo. Não só na família, isso em tudo, né? Por exemplo, numa empresa, numa igreja, em qualquer lugar. Claro que se eu for falar de empresa, claro que tem a hierarquia, como fala, de cargos, né? Se você está 10 anos como analista e um cara chega como gerente há um mês, você pode estar lá mais tempo, mas ele tem um cargo superior ao seu, então ele é maior do que você, naquele sentido, empresa. Mas se você está 10 anos como analista e chega um outro analista, ele é abaixo de você, porque você está lá há mais Uhum. tempo. Agora, Uhum. colocando na família, é exatamente isso. Meu bisavô é maior que o meu avô é maior que meu pai é maior que eu sou maior que meu filho é maior que meu neto. E quando eu digo maior, é simplesmente de uma questão de importância, não de melhor. Ele não é melhor, não é superior, ele não é É, mais. digamos, uma autoridade, assim? Na verdade, é como se fosse, mas não chega a ser autoridade. Ele simplesmente merece o seu respeito acima de tudo, porque ele é Uhum. maior. O Uhum. maior significa que você não estaria aqui se ele não tivesse feito exatamente o que ele fez. Uhum. Então, tudo Então, que ele gente, fez, sim, manda bala. rapidão. Então, gente, só para trazer isso para nossa vida, isso mostra que seus pais, eles estão hierarquicamente superiores a você. Então, quer dizer que as coisas que eles falam para você merecem ser respeitadas, entendeu? E por você Não, estar embaixo deles, você não faz o papel deles. Pode falar sobre isso. Senão você é. não precisa concordar com seus pais. Você não precisa aceitar. Aliás, perdão, não. Você não precisa concordar, você não precisa entender. Você não precisa nada disso. Você só tem que aceitar que eles são assim e que eles não precisam mudar porque você acha que eles devem mudar.
Exato. Por exemplo, o meu pai, sei lá, fuma muito, bebe muito. E eu falo, pai, você tem que parar de beber. Quando eu falo, pai, você tem que parar de beber, eu estou questionando algo que ele quer fazer da vida dele, por questões dele. Se ele tem problemas psicológicos, se ele tem um problema com o pai dele, se ele tem problema com a mãe dele, que seria os meus avós, né? Isso é um problema dele e ele tem que resolver. Quando eu me coloco na posição de tipo, pai, você tem que parar de beber porque senão você vai morrer, eu estou me colocando superior a ele. Como se eu soubesse o que é bom para ele, como se eu Sim. fosse mais experiente, como se eu fosse maior. Né? Uhum. E isso não funciona muito bem na constelação familiar. Né? Geralmente o seu pai vai mandar você a merda e vai falar, você saiu do meu saco, como meu pai falava para mim, muitas vezes eu ouvi isso, né? Falou, você saiu do meu saco, moleque, sai fora, eu faço o que eu quiser da minha vida. Né? Então, Meu e pai você nunca vai. falou isso, mas a dinâmica é a mesma. Quando eu tento corrigir meu pai ou minha mãe, não funciona, só não funciona. Não funciona, não adianta. E se funcionar, aí você acabou de entrar numa armadilha, né? Porque o que acontece? Inevitavelmente, quando você estuda sistema, constelação familiar, você vai entender que os pais sacrificam os filhos. E os filhos se sacrificam pelos pais, tá? Como assim os pais sacrificam os filhos? Por exemplo, sei lá, um casal está se separando, é muito comum de você ver um pai ou a mãe usar o filho para atingir o cônjuge de alguma forma, sabe? Tipo, seu pai fez isso comigo, para colocar um contra o outro, enfim. O Uhum. pai, ele não tem escrúpulos, o pai e a mãe, tá? Eles não têm escrúpulos para sacrificar o filho. E o filho se sacrifica porque o amor que o filho sente pelos pais é um absurdo, então não tem como, ele sempre vai se sacrificar pelos pais. Inclusive, uma dica boa, você quer acabar com seu filho? Chega na festa de aniversário e fala para ele assim, ó, de quem que é o primeiro pedaço, do papai ou da mamãe? Você acabou com ele, porque ele não pode escolher entre o pai e a mãe. Que dica boa Entende? é essa? Onde que tá a boa Exatamente. essa dica? É uma dica boa aí, porque, gente, quem faz isso, você estraçalha o coração do seu filho quando você faz isso. Não faça, é ruim. É. Então, o filho, quando ele se coloca no papel de pai, do tipo assim, por exemplo, eu tô ganhando mais dinheiro agora eu vou bancar meu pai. Se você começa a bancar seu pai, e seu pai aceita esse dinheiro, ele aceita que você comece a pagar o aluguel dele, compre um carro para ele, comece a bancar como se você fosse o pai dele, muito provavelmente o seu pai tem algum problema com o seu avô. Ele provavelmente queria algo que seu avô não deu, ele acha que seu avô não deu o suficiente, então você supre isso. E se você supriu isso, se você começa a ser pai do seu pai, você acabou de entrar num looping que para você sair vai ser muito difícil, vai ser muito doloroso, porque ele vai começar a exigir isso de você. Ele vai começar a usar coisas do tipo assim: eu te dei a vida, eu te dei estudo, eu criei você e agora você tem a obrigação de me bancar, vamos dizer assim. Eu já vi isso muito acontecer. E você não tem essa obrigação. Só que se você começar a bancar, para você sair disso, para você vai ser muito doloroso, porque você vai ter que ver seu pai sofrer e você vai achar que é por sua causa. Mas não é por sua causa, porque são as decisões dele que levou ele até ali, sabe? Então, por amor, a gente acaba se sacrificando. Então, eu vejo que a hierarquia é uma coisa que realmente precisa ser respeitada. Tem uma única exceção a essa regra, que é do relacionamento afetivo, que no caso, se eu tenho um relacionamento com a pessoa A e eu termino com ela e começo a me relacionar com a pessoa B, obviamente, hierarquicamente falando, a pessoa A veio primeiro, mas obviamente o meu foco precisa ser no meu relacionamento atual, que é a pessoa B. Então, tirando essa exceção, a hierarquia tem que ser respeitada e se ela não for respeitada, pode causar problemas de relacionamentos aí dentro da sua família. E Sim, a então. terceira regra, né, é a Ah, regra do dar e receber, é o equilíbrio entre o dar e o receber. A gente tem que ter um equilíbrio tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Se você recebe algo, você tem que retribuir na mesma forma, a fim de equilibrar aquela energia. A única exceção dessa regra são os pais para com o filho, porque os pais dão e o filho recebe. Não existe troca entre pai e filho. dá Afinal o de exemplo contas, lá da briga, ou do amor. Tá, tá, É. beleza. Por exemplo, eu tenho um cônjuge, né? Eu tô casado com a minha esposa, aí eu dei um negócio, fiz um negócio legal para ela. Pode ser um presente, uma declaração, um almoço, sei lá, qualquer coisa que você tenha feito para agradar essa pessoa. Inevitavelmente, isso não é nem sistêmico, tá? Isso é da psique humana. Quando você dá alguma coisa, você se sente credor, e a pessoa que recebeu se sente devedora. Quem estiver assistindo a gente, para pensar, alguma vez que você recebeu um presente bem bacana, e aí você pensou, meu, a próxima vez que eu vou presentear essa pessoa, eu vou caprichar porque ela representou em me dando esse presente. Você sente essa vontade de compensar as coisas. Uhum. Então, se eu fiz algo bem legal
e o meu cônjuge, a minha parceira, faz algo bem legal, equivalente, beleza. Equilibrou, tá tudo certo, vida que segue, vamos continuar. Se eu fiz algo bem legal e ela fez algo um pouco menos legal, ou seja, ela não equilibrou, na próxima vez que eu for fazer algo legal, eu não vou me esforçar tanto. E isso é totalmente consciente. Por quê? Porque eu me esforcei tanto, ela não se esforçou tanto, então eu vou me esforçar um pouco menos. E aí você vai se esforçar um pouco menos. E aí a pessoa vai se esforçar um pouco menos, e aí menos. E esse relacionamento acaba ficando morno, aquele relacionamento que, né, uma hora que, pode até acabar, né, por conta disso. O ideal seria o quê? Fiz algo muito legal, a pessoa vai se esforça e faz um pouquinho mais, não precisa ser muito, um pouquinho mais. Da próxima vez eu vou me empenhar e vou fazer mais, ela vai fazer mais, é aquele casalzão que estoura, casal 20, casalzão da porra, né, que todo mundo fala aí. Eu não gosto muito de falar palavrão, mas não tem outra palavra para falar o casalzão legal. Casalzão maravilha. Casalzão maravilha, ótimo, maravilha. Ah, é maravilha, é verdade. E agora no negativo também, né? Se de repente eu agredi a minha parceira de alguma forma, eu sei que tem muitos religiosos que têm aquela premissa, né? Se bateu de um lado, tu dá o outro lado do rosto para apanhar. Só que sistemicamente falando, não funciona muito bem assim. Então, se alguém te agrediu, você tem que agredir também. Equivalente, equilibrar as coisas. E quando eu falo você tem que agredir também, eu não estou falando que você precisa fazer a mesma coisa que a pessoa te fez. Você pode agredir de uma outra forma. Por Ou tu exemplo, pode só guardar teu espaço, né? Tipo, botar aquela energia pra meio que não invade meu espaço. Mas não precisa atacar ela. ou você coloca um limite para não tomar agressão. Mas nesse caso eu estou falando que tipo tomou uma agressão. Por exemplo, deu um tapa na cara da minha esposa. É um exemplo, tá? Eu agredi ela. Ou então eu cheguei para ela e falei, você está parecendo sua mãe. Eu agredi ela, uma forma verbal. Claro, se Ou ela talvez você gosta tenha muito da... agredido ela agora por ter falado isso no vídeo. Exatamente. Não, mas ela está acostumada, eu sempre uso esse exemplo. Eu acho que ela não vai ficar brava. Mas tipo assim, se ela tá tudo bem com a mãe dela e não se sentiu agredida, não foi uma agressão, né? Eu falei palavras ao vento. Mas tem pessoas que se sentem ofendidas quando eu falo isso, porque tem alguma característica da mãe que ela não gosta. Então, se eu agredir, ou com tapa, ou falando alguma coisa, ou simplesmente xingando, falando, você é mó burra, sei lá, falando alguma coisa assim, eu agredi. E ela precisa me agredir da mesma forma, equivalente, equilibrar as energias, né? Então, se eu xinguei ela de burra, ela pode me chamar de burro também, de otário, de enfim, qualquer coisa que seja. Agora, se eu der um tapa na cara dela, ela não tem força para me revidar da mesma forma. Então, ela pode pegar o meu videogame e tacar da escada, sei lá. Pode pegar meu cartão de crédito e comprar um sapato de R$ 1.000. Não sei, mas ela tem que equivaler à agressão que ela tomou. Para quê? Para que aí sim o casal tenha a chance de equilibrar essas energias e continuar uma vida harmoniosa. Por quê? Interessante. Pode falar. Eu ia falar porque, tipo, no meu relacionamento, muitas vezes a Carol, ela é muito violenta. E ultimamente eu percebi que quando eu coloco, não uma violência pra fora também, mas quando eu realmente, tipo, percebo que é uma energia negativa que tá vindo e reage com uma energia negativa também, não mais forte que a dela, mas só pra, tipo, sabe, ser sincero com o que tá rolando, aí aquilo equilibra. Mas se eu fico, por exemplo, ai, vou tentar só pensar positivo, ignora, 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 aí aquilo vai acumulando, parece. Sim. É porque as pessoas tendem a achar que energia negativa é algo ruim. E não é ruim, ela só é negativa. Por exemplo, uma pilha tem o polo positivo e tem o polo negativo, e precisa dos dois para funcionar. Então, se você recebe uma carga de energia negativa e você quer equilibrar ela com energia positiva, você não está equilibrando. Não tá certo. Você tem que equilibrar com o mesmo tipo de energia. É mais ou menos assim que funciona. Porque quando você recebe uma energia negativa e aí você faz isso que você disse, né? Não, vou pensar positivo, não vou revidar. Sistemicamente falando, é mais ou menos assim: eu te bato e aí você não revida, eu vou estar. É como se você estivesse falando para mim: olha, eu sou tão melhor que você me bateu, mas eu vou deixar quieto porque eu sou superior, eu sou muito melhor que você. Então, esse negócio que você fez aí é coisa de gente inferior, eu não vou me rebaixar ao seu nível. E aí eu não tenho outra alternativa a não ser ficar mais nervoso. E aí na próxima vez eu vou te agredir mais ainda. E aí você não vai revidar novamente. E aí eu vou ficar mais nervoso, entendeu? Porque é como se você estivesse falando: olha, você me bateu de novo, mas eu sou tão melhor que você, mas tão melhor que você, que eu vou deixar quieto de novo.
Então, se você pegar esses casais, principalmente de homem que agride muito a mulher, cai muito nessa ordem, né, do equilíbrio. Porque, claro, a mulher não sabe disso, ela se sente acuada, ela é uma vítima de agressão ali doméstica, ela apanhou, ela não tem forças para fazer nada a respeito. Mas, por conta dela não fazer nada, o marido acaba cada vez agredindo mais, porque não existe o equilíbrio. Então, ele vai dominando, ele toma conta, e esse casal está fadado, infelizmente, ao fracasso. O casal vai terminar e, às vezes, acaba até em coisas mais trágicas, né? Porque a agressão acaba aumentando, uma hora acaba dando, né, problema. Uhum. E é isso, né? Mas para as coisas boas e para as coisas ruins. O que eu digo é, se alguém te agrediu, tu tem que agredir igual para equilibrar, mas se possível, agride um pouquinho menos. Bem pouco menos. Não muito menos, porque senão não adianta, mas um pouco menos. Porque daí essa pessoa, da próxima vez que tiver uma briga, ela for te agredir, ela vai pensar, pô, eu peguei pesado na última vez. Porque ela me agrediu de volta, mas não foi suficiente. Então ela vai começar a agredir menos. E aí você agride menos, e ela vai agredir menos. Aí o casal tem uma chance De de equalizar. equalizar e começar a ir para o positivo, né? Aquela energia que está negativa. Então, e a única exceção disso são os pais para com o filho, né? Os pais dão e o filho recebe, não existe troca. Por isso que eu disse, não adianta o filho querer ajudar o pai, não existe troca porque você recebeu a vida dos seus pais. E não tem como você pagar a sua vida, bicho. É impossível. Você pode comprar uma ilha nas Maldivas para o seu pai, se você não tivesse a sua vida, você não conseguiria comprar essa ilha para eles. Então, sem a sua vida, nada que você faz seria possível. Então, não tem como retribuir. A Óbvio. única forma exato. A única forma que você tem de retribuir a sua vida é vivendo. Vivendo mesmo, na plenitude. Viver e passar a vida adiante, ter outros filhos. Se você não quiser ter filho, tudo bem, mas viva, usufrua, honre a vida que seu pai te deu. Aí sim você vai estar retribuindo o que ele te deu, que foi a vida, né, no caso. Tem muita gente que, eu gosto de falar um pouco disso, que assim, tem muita gente que fala assim, fala do suicídio, né? O suicídio é o grande mal do século. Tem muita gente aí se suicidando por conta de depressão, por conta de ansiedade, enfim, essas doenças psicossomáticas. E eu digo para você, cara, essas pessoas que se matam realmente chegam os fatos, né? Os finais, assim, de tirar a própria vida mesmo, de tirar a própria vida no sentido tipo de quebrar o corpo, né? De quebrar o hardware ali e não funcionar mais o corpo. Elas não são todas as pessoas que estão se suicidando. Para você se suicidar, basta você não viver. Existem pessoas que não querem se suicidar, mas não estão vivendo. E é a mesma coisa se tivesse suicidado. Porque Tá o teu morta. espírito vai morrendo, né? Você tá morta. Se você não tá vivendo, tu tá morto. Não tem essa de tipo, eu tô aqui só sobrevivendo. Não, ninguém sobrevive. Ou você vive, ou você morre, ou você tá morto. Então, se você não vive, tu tá morto. Então, você pega essa pessoa que fica lá, tá trabalhando no banco e não gosta do trabalho, e vai para casa e volta, e tem aquela rotina que não gosta, que tá infeliz, e tá uma merda, mas não tira a própria vida, tá morto do mesmo jeito. É como se já tivesse tirado faz tempo. Tá ali naquela programação rodando, mas não tá vivendo. E se você não tá vivendo, você tá morto. Faz sentido isso para você? Faz, completamente. Sim. Então é isso. O equilíbrio é esse. Viva, cara. Honre a vida que você recebeu dos seus pais e viva. E aí você vai ser bem feliz. Como Muito diz bom. o nosso amigo Edu, viva na sua empolgação, porque daí você vai estar vivendo. Sim, perfeito. E me diz uma coisa, então. Tem como um filho, já que a gente tá numa parte de, tipo, o pai tá aqui, né? O filho tá aqui, o pai não, o filho não pode dar pro pai, só o pai pode dar pro filho. Tem como um filho fazer alguma parada pra resolver o sistema? É a questão do viver mesmo? Então, esse resolver o sistema é meio complicado. Por quê? Porque assim, gente, rapidão. Cada sistema, por exemplo, a tua família, a minha família, os sistemas familiares, eles têm questões próprias. Tipo, a mãe pode ter um drama com o pai por causa do vô, entendeu? E Sim. aí tudo isso tem a própria dinâmica ali. A minha pergunta foi, tem como um filho interferir nesse sistema que está superior a ele ou só dá para ele viver a vida dele na máxima empolgação dele e dele vai servir como exemplo para eles? Eu acho que já é auto, já é a resposta, né? Mas não Já sei. é meio a resposta, assim. O É. lance é o seguinte: se você viver no agora, tá? Eu devo dizer uma coisa, antes de falar mais nada, o Bert é um grande mestre que eu tenho, mas eu também tenho um outro grande mestre que é o Osho, que eu gosto muito, que eu estudo há muito tempo. E Osho diz que não existe passado nem futuro, só existe o presente. É a única dádiva que a gente tem, a única coisa divina que a gente tem é o presente, porque aqui a gente consegue fazer as coisas. Se Certo. você ficar no presente o tempo todo,
e viver na sua empolgação, os problemas dos seus sistemas provavelmente não vão influenciar na sua vida. Ele vai influenciar se for do seu destino ter aquilo, né? Se for o seu caminho, por conta da sua experiência, ter que passar por aquilo, aí vai acontecer. Mas você não vai herdar problemas da sua família se você viver 100% no presente. Como hoje em dia na nossa sociedade é quase impossível você achar pessoas que façam isso, né? Então, o que pode acontecer? Você pode ocultamente se identificar com problemas que tenha no seu sistema anteriormente. Isso que tu disse é muito importante. De você para cima, ou seja, dos seus pais, dos seus avós, tudo que aconteceu antes de você, não é da sua conta. Não é porque você está assistindo esse vídeo agora que você vai começar a fuçar lá na sua árvore genealógica e pesquisar os problemas que aconteceram. Não, não é da sua conta. Da sua conta é só o que acontece da sua vida, de você para baixo com seus filhos, e aí sim é da sua conta. De você para cima, não interessa. Mas, como a gente está falando de sistema, pode ser que você herde algum problema, que você herde alguma coisa por uma identificação oculta, né? Por amor, na verdade. Então, por exemplo, vamos supor que o seu avô, ele tinha uma empresa, daí ele tinha um sócio, e aí esse sócio roubou ele, e ele perdeu tudo e ficou na sarjeta. Aí a família começou a, excluir ele, do tipo, ele perdeu tudo, tá na sarjeta, todo mundo tentou ajudar ele, ele não quis saber de ajuda e morreu mendigo na rua, né? Ele pode ter sido excluído pela família nesse momento. Então, pode ser que essa exclusão, o sistema não permite que tenha exclusão. Então, o problema que aconteceu ali, uma coisa que eu preciso falar, o problema, ele existe para ser solucionado. Não tem nenhuma outra função, problema, a não ser solucionado. Ninguém fala assim, Deus mandou esse problema para me castigar. Não. O problema existe para ser solucionado. E toda vez para criar uma experiência de realidade, de resolução e aprendizado, né? Exatamente. Toda vez que você resolve um problema, tem a recompensa. Você evolui de alguma forma, né? Aquele problema não foi solucionado. E o problema, ele tem inteligência própria. Então, ele vai procurar um caminho para ser solucionado. Então, de repente, você pode estar querendo empreender, você pode estar tentando arranjar um emprego, tentando arranjar alguma coisa e nada dá certo na sua vida. E isso começa a te incomodar muito. Quando começa a te incomodar muito e você acha a constelação familiar, e a gente abre o campo, muitas vezes você pode ter identificado com esse vô. Porque esse vô foi excluído. E nada pode ser excluído. Então, como nada pode ser excluído, inconscientemente você fala, olha, vovô, eu te amo tanto que se você morreu na sarjeta, eu também morro na sarjeta para você não ficar sozinho. Então, você pode estar identificado com problemas do passado. Não é seu problema, mas por amor a gente se sacrifica pelos nossos entes queridos do passado, né? Pelos nossos outra maneira de encarar isso é porque as próprias crenças, os sistemas de crenças, eles vêm na nossa genética, né? Com certeza. Se chama, inclusive, memória genética. É o nome disso. Você Tem um livro, o nome é A Biologia da Crença, né? Então, eu não conheço esse livro, mas agora que você disse, eu vou ler. Porque o que acontece? Se você for analisar, você é a continuação do seu pai e da sua mãe. Biologicamente falando, celularmente falando, você tem metade do DNA da sua mãe e metade do DNA do seu pai. Então, você é a junção dos dois, né? Fisicamente falando, o seu corpo é a junção do corpo dos dois. Caramba. E o corpo da sua mãe também é a junção do corpo dos seus avós, assim como do seu pai. E eles também dos pais, e assim vai infinitamente para cima, né? Desde o começo das eras. Então, inevitavelmente, você tem um registro genético de todos os seus ancestrais. No seu DNA tem um registro genético de todos os seus ancestrais. Até dos Anunnaki, né? Mas esse é outro assunto. Enfim, até dos Anunnaki, até de Adão e Eva, até de seja lá qual for sua crença, até de lá, entendeu? Então, tudo vai passar para você, tudo vai ser para você. Se de repente você tem um problema com sucesso, tem muita gente que não aceita o sucesso, tem medo do sucesso. Isso significa que ele está honrando, significa não necessariamente que é uma regra, mas pode ser que ele esteja honrando as pessoas que não tiveram sucesso na família dele. Só que ao mesmo tempo que você honra as pessoas que não tiveram sucesso, você está excluindo as pessoas que tiveram sucesso. Compreende? Então não tem equilíbrio. Não entendi, Vamos lá. Na sua família teve pessoas que tiveram sucesso e tiveram pessoas que não tiveram sucesso. Tá. Geralmente a pessoa que não tem sucesso, ela passa essa informação adiante, do tipo, é difícil... Assim, não, melhor, vou dar um exemplo melhor. Tem mais pessoas bem-sucedidas ou mais pessoas não bem-sucedidas, né, mal-sucedidas na sua família? Mal-sucedidas.
Com certeza. A pessoa bem-sucedida, ela precisa ter um monte de quebra de crenças para ela poder ser bem-sucedida. E quando eu digo bem-sucedida, eu não estou falando financeiramente falando, não. Eu estou É tipo falando... ter um vidão da porra que só continua expandindo, né? Isso, experiência, plenitude. Você pode até não ter um poder aquisitivo bom, você pode morar no meio do mato, mas para você aquilo é sucesso pleno que você está vivendo a sua experiência na plenitude. Então, o sucesso é simplesmente você viver na plenitude. Então, a maioria das pessoas não vivem assim, hoje em dia, infelizmente. Então, tem aquelas crenças, né? Do tipo, o dinheiro é problema de todo mal, o dinheiro é sujo, a gente tem que matar um leão por dia, enfim, tem todas essas crenças. Quando você tem a oportunidade de ter sucesso e você está identificado com essas pessoas que não tiveram sucesso, você acaba honrando essas pessoas. Se vocês não tiveram sucesso, eu também não posso ter, porque eu sou continuação de vocês. Então, por amor, eu me saboto para que vocês não se sintam excluídos, para que eu não me exclua do grupo de pessoas que foram fracassadas. Eu preciso ser fracassado, porque se eu não for fracassado, eu vou deixar de pertencer a esse grupo familiar de pessoas fracassadas. Só que quando você faz isso, você acaba excluindo o grupo de pessoas que foram bem-sucedidas. Entende? Então, é sempre qual grupo que você vai deixar de lado. Se você deixar de lado o grupo bem-sucedido, aliás, esse grupo não é bem-sucedido, você acaba sendo fracassado. Se você deixar de lado o grupo fracassado, você acaba sendo bem-sucedido. O ideal seria o quê? Tudo. Você tem que incluir tudo. Você tem que ver o bem-sucedido e você tem que ver os fracassados. Todos Perceber quem é fazem parte. você e perceber que você tem o livre-arbítrio de escolher. Exatamente, mas todos Qual fazem parte. padrão. Uhum. Tem Porque como tem escolher gente... qual padrão tu vai reproduzir, mas não necessariamente que só um ou só outro. Os dois são válidos. Exato, exato. Os dois são válidos, os dois pertencem, os dois existem. Porque geralmente quem fala assim, eu preciso ser bem-sucedido porque eu não quero ser fracassado, você está excluindo os fracassados. Então é algo que você tem que trabalhar dentro de você. Qual é o problema de não ter dinheiro, né? Qual o problema de você não conseguir atingir uma meta XYZ? E a mesma coisa ao contrário, né? Você tem a oportunidade de ser bem-sucedido, só que você fala, não, eu quero ser fracassado. Você acaba excluindo as pessoas bem-sucedidas, porque ser bem-sucedido é ruim, enfim, aí vai de várias crenças que a gente tem. Então, o ideal seria juntar tudo. Você inclui absolutamente tudo. Tudo faz Literalmente uma parte. integração, né? Oi? Literalmente uma integração, né? Integração total. Integração sistêmica total de tudo. Nada é excluído. Perfeito. Muito bom. Muito legal. Tá bom. Acho que pelo primeiro vídeo tá bom, né? Eu acho que sim, né? Foi bastante. Tô até suando aqui, já que a gente começa a falar aqui. Eu tava frio aqui em São Paulo, eu já tô suando já. Aí é bom. A empolgação já pega. Um quentão, né? Pra aquecer. Então tá. Gente, se vocês querem saber mais do trabalho do Mário, ele trabalha em São Paulo, né, Mário? Isso. São Paulo E e no você. ABC também. Como? Em São Paulo e no ABC. Ok. No ABC. Caso vocês queiram o contato dele, vai ter o Instagram dele na descrição aqui, para vocês poderem seguir ele, conversar com ele no inbox e tudo mais, saber como que são as terapias. E, muito obrigado por estar aqui no canal, Mário. Imagina, Se obrigado eu. você, se vocês gostaram do vídeo, deixe no comentário o que vocês acharam, se foi útil, se trouxe informação que faz crescer. Pede mais vídeo com ele se vocês querem mais vídeo com ele. Façam perguntas se vocês querem que eu faça pergunta para ele em outro vídeo. E se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação, tudo isso para você receber os vídeos que vão estar sendo postados. É isso aí, muito gratidão, mano. Tamo junto. Oh, gratidão eu. Sim, então é isso, gente. Eu sou o Edu, esse aqui é o canal Infinitando. Esse aqui é o Mário, meu convidado especial. E eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto. Falou!